Se a Bíblia fosse uma música, qual seria o seu refrão? Se de Gênesis a Apocalipse fosse cantada uma música, o refrão da música seria: Deus, nosso Abba, o Criador de tudo, Ele quer morar conosco. Ele quer morar na terra, e da terra Ele quer fazer sua habitação, e não só visitação. Eu poderia citar Apocalipse 20, do 1 ao 6, eu poderia citar Apocalipse 21, do 1 ao 4, mas eu vou ler somente essa passagem de Apocalipse 22, do 1 ao 4, que diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos servirão. Eles verão a sua face. E o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E eles reinarão para todo sempre. Nós podemos ver que em toda a passagem bíblica, em toda a extensão da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, existe um refrão. Existe algo que é a centralidade de Deus. A centralidade da vontade de Deus. E a centralidade da vontade de Deus é que Ele quer reinar sobre a terra. Ele quer estar conosco. Ele quer iluminar a terra, sem precisar do sol, sem precisar de um feixe de luz. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele quer estar no meio de nós. Então, se você quiser comprovar isso, eu vou deixar na descrição desse vídeo acho que uns 9 ou 10 versículos que falam sobre isso, que falam sobre Deus querendo estar no meio do seu povo. Então, desde Gênesis a Apocalipse, eu vou citar alguns versículos. E são muitos versículos. Talvez você tenha versículo que você nem lembrava. Talvez tenha versículo que você nem sabia que tinha. E eu também não sabia. Então, quando falamos de Deus, que Ele quer habitar entre nós estamos falando da presença. Existem, pelo menos eu classifico assim, 2 tipos de presença. Existe a onipresença e a presença manifesta. E quando eu falo que o Senhor quer habitar no meio do seu povo, eu não estou falando da onipresença, porque ao mesmo tempo que Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Ao mesmo tempo que Ele está aqui no Brasil, Ele está na China. Então, essa é a onipresença de Deus. E a presença manifesta do Senhor Deus Todo-Poderoso é quando Ele está no meio do seu povo. É quando nós sentimos a real manifestação. É quando é palpável a sua presença. Então, se sentimos a sua presença, se sentimos o Senhor de forma palpável, quer dizer que Ele está presente. Assim, palpavelmente. E se nós não estamos vendo isso, existe um problema. É sinal de que nós temos um problema agora. Se Ele não está se movendo desse jeito no nosso meio, nós temos um problema. A presença manifesta de Deus, ela é visível, ela é tangível. Isso significa que muitos de nós, em nossas igrejas, não estamos vendo isso. Não estamos experimentando da presença manifesta de Deus. Não estamos vendo Ele visivelmente. Mas chegará um momento em que toda a terra será cheia da sua glória. Toda a terra verá o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E essa é a presença manifesta de Deus.
Vamos abrir agora a nossa Bíblia. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e abrir agora em 1 Reis 8, versículo 26 e 27. Abre aí. Agora, ó Deus de Israel, que se confirme a palavra que falaste ao teu servo Davi, meu pai. Salomão falando. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Então Salomão, ele fala que o Senhor prometeu ao seu servo Davi que ele estaria no templo. Salomão acabou de construir o seu templo conforme a promessa de Davi. E ele está num dilema. Ele fala: será que Deus pode habitar aqui? Será que esse salão, será que esse templo, será que, aplicando nos dias de hoje, será que essa igreja comporta a presença de Deus? Será que a minha casa comporta a presença de Deus? E ele diz que nem os mais altos céus podem conter-te. Então, Salomão está falando do seu pai Davi. Quando no Salmo 132 ele cita aquela passagem que eu não darei descanso aos meus olhos até que encontre lugar. E foi com base nisso que Salomão construiu o templo do Senhor. E parece que Salomão agora entra em crise. Porque ele está dizendo: eu construí esse lugar, mas esse lugar não pode te conter, Senhor. O que poderei fazer? E parece que Salomão tá perdido, sei lá, viajou na maionese. Mas Salomão está falando da onipresença de Deus. Salomão está falando de Salmo 39. Do Deus de Salmo 139. Então Salomão está falando da onipresença de Deus, que não cabe no templo, não cabe no céu. Ele não foi criado, Deus é. Então Deus, ele não cabe na sua habitação agora. É por isso que ele está em todo canto. É por isso que ele está no céu. É por isso que ele está no primeiro, no segundo, no terceiro céu. É por isso que ele está nesse lugar aqui onde eu estou. Por isso que ele está na sua casa. Por isso que ele está até no inferno. É por isso que ele está até nos piores lugares dessa terra. Deus está, porque nenhum lugar comporta, porque nenhum lugar seria capaz de comportar a presença de Deus. E Salomão entra nesse conflito. Mas aí, em 2 Crônicas, diz assim, no capítulo 7, convido você a abrir, não vou nem cortar esse vídeo. 2 Crônicas 7. Segunda Crônicas 7 diz assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor enchia. Nossa, parece que Salomão entrou em contradição, né? Em um momento ele ora para que o Senhor entrasse naquele lugar, mas ao mesmo tempo ele percebia que aquele lugar não comportava a presença de Deus. Em outro momento, o Senhor, depois da mesma oração que ele fez naquela passagem de 1 Reis, no mesmo lugar, o mesmo Salomão, a mesma oração ele faz. E o Senhor resolve aparecer. E é sobre isso esse vídeo. Existe uma presença que é palpável ao ponto dos sacerdotes não conseguirem entrar no local, no estabelecimento, no salão. Porque tinha uma pessoa. Porque eles não conseguiam entrar? Porque tinha uma pessoa. E essa pessoa era Jesus, era Deus com a sua presença tangível. Porque dois corpos eles não conseguem ficar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então,
A presença de Deus, a presença manifesta de Deus é a presença que nós podemos tocar, nós podemos sentir, nós podemos olhar. E se entendemos a presença de Deus, nós entendemos que algo está errado. Nós entendemos que as nossas igrejas não estão comportando a presença de Deus. Nós entendemos que as nossas casas não estão comportando a presença de Deus. Nós entendemos que os nossos corações não estão comportando a presença de Deus. Isso deveria gerar um conflito em você. Isso gera um conflito em mim. É que os nossos corações, que os nossos ajuntamentos em nossas congregações sejam por uma coisa. Seja clamando por uma coisa somente. Que seja a presença de Deus. Que a presença de Deus se manifeste em nossas reuniões. Que a presença de Deus se manifeste em nossas casas. Que a presença de Deus se manifeste em nossas igrejas. Que a presença de Deus se manifeste sobre o Brasil. Que as nossas orações sejam uma. Que a presença manifesta de Deus esteja aqui, esteja na terra. E, como eu falei, a Bíblia toda ela fala de uma só coisa. E uma só coisa é isso. Deus, ele quer morar entre nós. Ele fala que no final dessa era, no final de tudo, ele vai estar entre nós. Apocalipse fala disso. Gênesis fala disso. Deus, ele quer estar entre nós. E ele vai fazer de tudo para isso acontecer. É isso. Espero que essa mensagem tenha confrontado e até somado ao seu conhecimento, que possa penetrar no seu coração da forma que ela penetrou. Sempre que fala da presença de Deus, eu quero isso. Eu quero a presença de Deus tangível, palpável, visível. É essa presença de Deus que eu quero. É essa presença de Deus que eu tô atrás. Que você seja confrontado, seja reanimado, reavivado a viver por essa ambição de vida. Que você viva por isso, que você morra por isso. Que tudo que você faça na sua vida seja essa motivação. E é isso. Muito obrigado por estar até aqui. E eu te peço que deixe o like. Que se você deixar o like, eu vou entender que você gostou. E eu vou trazer mais mensagens sobre isso. Eu tenho muitas mensagens sobre isso e espero que toque seu coração. É isso. Valeu.